Ela só queria uma toalha emprestada à meia-noite, mas acabou dividindo o banho com um milionário. A chuva martelava contra as janelas panorâmicas do Hotel Atlântico Palace, como se o céu de Copacabana estivesse desabando. Marina Oliveira ajustou os óculos no rosto cansado e olhou para o relógio digital da recepção. 2h47 da manhã. Mais algumas horas e seu plantão finalmente terminaria. Pelo menos hoje foi tranquilo, murmurou para si mesma, organizando as fichas de hóspedes que chegaram durante a madrugada. O movimento no hotel de luxo sempre diminuía depois da meia-noite, mas Marina sabia que não podia relaxar completamente. Qualquer momento um hóspede milionário poderia aparecer com alguma exigência absurda. Ela passou a mão pelos cabelos castanhos que teimavam em escapar do coque mal feito. Após 8 horas de trabalho, sentia-se exausta. O uniforme azul marinho do hotel estava amassado, e ela tinha certeza de que o desodorante já havia perdido o efeito há muito tempo. Marina, você pode cobrir mais meia hora? O João está atrasado por causa da chuva, pediu Carla, a supervisora noturna, aparecendo atrás do balcão principal. Claro, sem problemas, respondeu Marina, forçando um sorriso. Meia hora a mais significava alguns reais extras, e cada centavo fazia diferença para pagar a mensalidade da faculdade. Carla sorriu aliviada. Obrigada, querida. Você é uma salvação. Ah, e pode usar o spa do hotel para tomar um banho antes de ir embora, se quiser. Sei que você mora longe e com essa chuva... Marina sentiu o coração acelerar. O spa do Hotel Atlântico era um dos mais luxuosos da cidade, com banheiras de hidromassagem, sauna e chuveiros com jatos massageadores. Ela sempre sonhara em experimentar, mas sabia que era um privilégio reservado apenas para hóspedes VIP. Sério? Posso mesmo? Pode sim. Só não demore muito, ok? E use a entrada lateral. Quando Carla se afastou, Marina não conseguiu conter a animação. Depois de um dia tão corrido, nada soaria melhor que um banho relaxante naquele ambiente paradisíaco que ela só conhecia de fotos. Às 13h30, finalmente João chegou encharcado e desculpando-se profusamente. Marina pegou sua bolsa e seguiu para o vestiário dos funcionários, mas quando abriu seu armário, o coração despencou. A toalha não estava lá. Não acredito, sussurrou revirando a bolsa. Nada. Deve ter esquecido em casa na correria da manhã. Ficou ali parada por alguns minutos, debatendo-se internamente. Podia desistir do banho e ir embora, mas a ideia de enfrentar 2 horas de transporte público suando e cansada não era nada atrativa. Ou podia. Uma toalhinha pequena, só para me secar, murmurou, seguindo pelo corredor que levava ao spa. Ninguém vai nem notar. O spa do hotel era ainda mais impressionante do que imaginava. Luzes suaves criavam um ambiente aconchegante. O cheiro de eucalipto pairava no ar, e o som da chuva lá fora tornava tudo ainda mais acolhedor. Marina encontrou uma pilha de toalhas macias e brancas, perfeitamente dobradas. Pegou a menor que encontrou, prometendo a si mesma que a devolveria limpa e perfumada. O chuveiro foi absolutamente divino. Os jatos de água quente massagearam suas costas doloridas, e pela primeira vez em semanas, Marina sentiu-se verdadeiramente relaxada. Fechou os olhos e deixou que a água lavasse toda a tensão do dia. Foi quando ouviu a porta do spa se abrindo. Marina congelou. O hotel estava praticamente vazio, e ela tinha certeza de que nenhum hóspede usaria o spa àquela hora da madrugada. Talvez fosse Carla, vindo verificar se estava tudo bem. Oi, Carla, sou eu, Marina, já estou terminando, disse, desligando o chuveiro e pegando a toalha. Mas a voz que respondeu definitivamente não era da supervisora. Quem diabos é Marina? E o que está fazendo no meu spa privativo? Era uma voz masculina, grave e claramente irritada. Marina sentiu o sangue gelar nas veias, envolveu-se desesperadamente na toalha e espiou pela porta entreaberta do box. Do outro lado do ambiente, um homem alto, de cabelos escuros e ombros largos, a encarava com uma expressão que misturava surpresa e indignação. Mesmo na penumbra, ela podia ver que ele usava apenas uma toalha na cintura e tinha o corpo de quem frequentava a academia regularmente. Eu posso explicar, gaguejou Marina, sentindo as bochechas queimarem de vergonha. Pode começar explicando como entrou aqui.
Este spa está reservado exclusivamente para mim até às 5 da manhã. A voz dele tinha um sotaque educado, típico da zona sul carioca, mas Marina podia sentir a irritação por trás das palavras formais. Olha, foi um mal-entendido. Minha supervisora disse que eu podia usar as instalações e eu não sabia que estava reservado. Me desculpa mesmo, eu já vou embora. Ela tentou se mover em direção à saída, mas o homem deu um passo na mesma direção, bloqueando parcialmente seu caminho. Não de forma ameaçadora, mas como se estivesse genuinamente confuso com a situação. Supervisora, você trabalha aqui? Trabalho sim. Sou recepcionista do turno da madrugada. Marina Oliveira. Ele a observou por um longo momento, e Marina teve a estranha sensação de que estava sendo avaliada. Os olhos dele eram escuros e penetrantes, e havia algo em sua postura que sugeria estar acostumado a ter suas ordens obedecidas sem questionamentos. Rafael Montenegro, disse finalmente, e Marina sentiu o estômago dar uma cambalhota. Todos no hotel conheciam esse nome. Rafael Montenegro era herdeiro de um império imobiliário, dono de metade dos prédios comerciais da Barra da Tijuca e um dos solteiros mais cobiçados do Rio de Janeiro. Também era conhecido por ser extremamente reservado e exigente. Senhor Montenegro, eu sinto muito mesmo. Não era minha intenção incomodar. Vou sair agora e... Espera. A palavra saiu mais suave do que Marina esperava. Ela parou e o olhou, confusa. Como assim você não sabia que estava reservado? Todos os funcionários deveriam ter sido informados. Marina percebeu que havia algo de genuína curiosidade na pergunta, não apenas irritação. Bem, talvez a informação não tenha chegado até a recepção noturna. Ou eu estava tão cansada que não prestei atenção, admitiu, mordendo o lábio inferior. Hoje foi um dia bem puxado. Rafael inclinou a cabeça, estudando-a. Que horas você começou a trabalhar? Às 7 da noite de ontem. Quer dizer anteontem, tecnicamente. São quase 4 da manhã. Eu sei, cobri um colega que se atrasou por causa da chuva. Algo no rosto dele mudou. A irritação deu lugar a uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente, mas que parecia ser respeito? Entendi. Bom, já que estamos os dois aqui... Marina arregalou os olhos, sem entender aonde ele queria chegar. Como assim? O spa é grande o suficiente para 2 pessoas, e você parece precisar deste banho mais do que eu. E Marina ficou completamente sem palavras. Será que o Rafael Montenegro, um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, estava realmente sugerindo que dividissem o spa? Eu não entendi, disse finalmente, apertando mais a toalha contra o corpo. Rafael passou a mão pelos cabelos molhados, e Marina notou que ele parecia ligeiramente constrangido também. Olha, saiu errado. O que eu quis dizer é que você pode terminar seu banho. Eu posso esperar. Não, não precisa. O senhor reservou o espaço, eu é que estou invadindo. Rafael, ele corrigiu, e você não está invadindo. Foi um mal-entendido da gerência. Marina o observou com atenção. Havia algo diferente nele, algo que não batia com a imagem arrogante que ela imaginara. Talvez fosse o fato de estar apenas de toalha, ou talvez fosse a hora inusitada, mas Rafael Montenegro parecia... humano. Eu realmente preciso ir embora, disse ela. Tenho aula às 8 da manhã. Aula. Faculdade. Administração na Estácio. Rafael assentiu lentamente. Trabalha a noite toda e ainda vai para a faculdade de manhã? É o que tem para hoje. Marina deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Um silêncio estranho se instalou entre eles. A chuva continuava a tamborilar do lado de fora, criando uma trilha sonora surreal para aquele encontro impossível. Sabe que mais? Disse Rafael de repente. Eu estava mesmo pensando em cancelar. Tive uma reunião muito tensa hoje. Ontem, na verdade. Não estou no clima certo para relaxar. Marina franzou a testa. Por que está me contando isso? Boa pergunta, ele riu, e o som foi surpreendentemente caloroso. Talvez porque faz muito tempo que converso com alguém que não quer nada de mim. Como assim? Esqueça, foi uma bobagem. Mas Marina não conseguiu esquecer. Havia algo de melancólico na forma como ele disse aquilo, uma solidão que ela reconhecia bem. Era a mesma solidão que sentia quando voltava para seu apartamento minúsculo na Penha, depois de uma jornada dupla de trabalho e estudo. Posso perguntar uma coisa? Disse ela, surpreendendo a si mesma com a própria coragem.
Pode. Por que reserva o spa para as madrugadas? Quer dizer, o hotel tem horários mais convencionais. Rafael sorriu, e Marina percebeu que era a primeira vez que o via sorrir de verdade desde que chegara. Porque é o único horário que ninguém me incomoda. Não tem executivos querendo fechar negócios. Não tem socialites tentando chamar atenção. Não tem paparazzi escondido atrás das plantas. É só silêncio. Marina entendeu perfeitamente. Como quando trabalho de madrugada. É diferente, né? O mundo fica mais honesto. Exato. Rafael a olhou com interesse renovado. É exatamente isso. Outro momento de silêncio, mas desta vez foi confortável. Marina percebeu que a tensão inicial havia desaparecido quase completamente. Ainda era uma situação absurda. Ela de toalha, conversando com um milionário também de toalha, em um spa de luxo às 4 da manhã, mas não parecia mais constrangedora. Olha, eu tenho uma proposta maluca, disse Rafael de repente. Maluca como? Vamos dividir o spa mesmo. Tem uma banheira de hidromassagem ali que comporta umas 4 pessoas facilmente. Ficamos cada um de um lado, conversamos um pouco, relaxamos e depois cada um segue sua vida. O que acha? Marina abriu a boca para protestar, mas se deu conta de que não tinha nenhum argumento válido além do não é apropriado. E, sinceramente, depois de 9 horas de trabalho, a ideia de alguns minutos naquela banheira de hidromassagem soava como o paraíso. Você está falando sério? Completamente. Olha, sei que deve parecer estranho vindo de alguém que você não conhece, mas você é o Rafael Montenegro, Marina o interrompeu. Todo mundo no Rio conhece você. Conhece a versão das revistas, que aliás está quase sempre errada. Marina estudou o rosto dele. Havia sinceridade em seus olhos escuros e algo mais que ela não conseguiu identificar. Vulnerabilidade, talvez? Tá bom, disse finalmente. Mas se você tentar qualquer coisa estranha, eu grito e acordo o hotel inteiro. Rafael riu genuinamente desta vez. Justo, mas você percebeu que seria péssimo para minha reputação também, né? Verdade. Imagina a manchete. Milionário assedia funcionária no spa do hotel. Por favor, não me dê ideias para pesadelos. Marina riu também e percebeu que há muito tempo não se sentia tão à vontade com alguém que acabara de conhecer. Havia algo em Rafael que a deixava curiosa, algo que ia além da óbvia atratividade física e da conta bancária impressionante. Então, como fazemos isso? Eu entro primeiro, você espera eu me acomodar e depois entra do lado oposto. Mantemos uma distância respeitosa e conversamos como duas pessoas civilizadas. Ok, mas nada de perguntas muito pessoais. Combinado, embora eu deva avisar que sou naturalmente curioso. E eu sou naturalmente desconfiada. Perfeita combinação. Rafael se dirigiu para a banheira de hidromassagem e Marina aproveitou para respirar fundo e tentar processar a loucura que estava prestes a fazer. Quando ele acenou que já estava posicionado, ela se aproximou cuidadosamente e entrou na água quente do lado oposto. A sensação foi celestial. A água aquecida e os jatos massageadores fizeram seus músculos tensos relaxarem instantaneamente. Marina fechou os olhos e suspirou de prazer. Bom? Perguntou Rafael, e ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Inacreditável. Eu podia ficar aqui para sempre. Eu entendo o sentimento. Marina abriu os olhos e encontrou Rafael observando-a com uma expressão pensativa. Não havia nada de impróprio no olhar dele, apenas curiosidade genuína. Posso fazer uma pergunta agora? Disse ele. Pode. O que te fez escolher a administração? Marina considerou a pergunta. Era pessoal, mas não invasiva. Quero abrir meu próprio negócio um dia. Nada muito grande, mas algo meu. E você? Sempre quis ser empresário? Rafael demorou para responder, mexendo a água distraidamente com as mãos. Na verdade, não. Quando criança, eu queria ser veterinário. Adorava animais. E o que aconteceu? A vida aconteceu. Responsabilidades familiares, expectativas, o império que precisava de um herdeiro. Havia uma tristeza sutil na voz dele, que fez o coração de Marina se apertar. E agora? Ainda gosta de animais? Tenho 3 cães de resgate no meu apartamento, admitiu ele, e Marina notou um brilho diferente em seus olhos. Duque, Mel e Pipoca. São meus companheiros de madrugada quando não consigo dormir. Que fofo,
Marina sorriu. Eu sempre quis ter um pet, mas no meu apartamento não pode, e mesmo se pudesse, fico fora o dia todo. Um dia você vai ter, disse Rafael com convicção, quando tiver seu próprio negócio. Você realmente acredita que vai dar certo? Claro, qualquer pessoa que trabalha a noite toda e ainda vai para a faculdade de manhã tem determinação de sobra para conseguir qualquer coisa. Marina sentiu um calor no peito que não tinha nada a ver com a água aquecida da banheira. Há quanto tempo alguém não demonstrava esse tipo de confiança nela? E você? Perguntou. É feliz fazendo o que faz? Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Marina achou que havia cruzado uma linha. Mas quando ele falou, sua voz era baixa e honesta. Estou aprendendo a ser, ou tentando pelo menos. Era uma resposta estranha, mas Marina entendeu. Às vezes a felicidade não era um estado permanente, mas um trabalho constante. A chuva lá fora começou a diminuir, e Marina percebeu que o céu já mostrava os primeiros sinais do amanhecer. Em algumas horas, ela estaria sentada em uma sala de aula, tentando se manter acordada durante a aula de economia. Esta madrugada pareceria como um sonho estranho e maravilhoso. Marina, disse Rafael suavemente. Sim, obrigado. Por quê? Por tornar esta madrugada interessante. Marina sorriu, sentindo que algo havia mudado entre eles durante aqueles poucos minutos na água quente. Não sabia exatamente o quê, mas sabia que nunca mais olharia para o Rafael Montenegro das revistas da mesma forma. De nada, e obrigada por não me mandar embora. Jamais faria isso. Quando seus olhares se cruzaram através da banheira, Marina sentiu um friozinho no estômago que não tinha nada a ver com nervosismo. Era algo completamente novo e, ao mesmo tempo, assustadoramente familiar. Era atração, pura e simples, e pelo jeito que Rafael estava olhando para ela, ele estava sentindo a mesma coisa. O despertador de Marina tocou às 7 da manhã, arrancando-a de um sono agitado, repleto de sonhos confusos sobre águas quentes e olhares penetrantes. Ela se sentou na cama estreita de seu apartamento na Penha, tentando separar realidade de fantasia. Será que realmente havia passado quase uma hora conversando com Rafael Montenegro em uma banheira de hidromassagem? O cheiro sutil de eucalipto em seus cabelos confirmou que não havia sido um sonho. Meu Deus, murmurou, passando as mãos pelo rosto. Eu realmente fiz isso. Enquanto se arrumava às pressas para a faculdade, Marina tentou processar os acontecimentos da madrugada. Rafael havia se mostrado completamente diferente do que ela imaginava. Menos arrogante, mais reflexivo, surpreendentemente solitário. E quando se despediram no lobby do hotel, ele havia segurado sua mão por alguns segundos a mais do que seria normal. Foi um prazer conhecê-la de verdade, Marina, havia dito. E ela ainda podia sentir o calor de seus dedos. Também, ela havia respondido, sentindo as bochechas corarem. Talvez nos vejamos por aí. Talvez. Mas ambos sabiam que suas vidas eram mundos completamente diferentes. Ele morava em uma cobertura na Barra da Tijuca. Ela em um apartamento de 2 cômodos na periferia. Ele dirigia carros importados. Ela dependia de ônibus lotados. Eram como 2 pessoas de planetas distintos que se encontraram brevemente no espaço. Na faculdade, Marina mal conseguiu se concentrar. Durante a aula de economia, sua mente voltava constantemente para a conversa que tiveram sobre sonhos e aspirações. Rafael havia demonstrado genuíno interesse em seus planos de abrir um negócio próprio, fazendo perguntas inteligentes e oferecendo insights valiosos. Você tem pensamento estratégico, ele havia dito. Isso é mais importante que capital inicial. Fácil falar quando se tem os dois. Marina havia retrucado e ele havia rido. Touché. Marina! Terra chamando Marina. A voz de Juliana, sua melhor amiga, a trouxe de volta à realidade. Desculpa, Jul. Estou meio aérea hoje. Meio? Você está em órbita, o que aconteceu? E não me venha com essa de que é só cansaço. Marina hesitou. Como explicar sem soar completamente maluca? Tive uma conversa interessante no trabalho hoje de madrugada. Conversa interessante com quem? O João da segurança? Não exatamente. Juliana arqueou as sobrancelhas. Marina Oliveira, você está escondendo alguma coisa, e pelo jeito que está corada, tem a ver com um homem. Ju, fala logo, quem é? É bonito? Trabalha no hotel? Marina suspirou.
Conhecia a amiga há tempo suficiente para saber que ela não desistiria. Ele estava hospedado no hotel. A gente acabou se esbarrando e conversamos um pouco. E nada. Ele vai embora. Eu nunca mais vou ver fim da história. Mentirosa. Você está brilhando, Marina. Há quanto tempo não te vejo assim? Realmente havia muito tempo. Marina havia se acostumado tanto com a rotina puxada de trabalho e estudo que esquecera como era sentir aquele friozinho no estômago, aquela expectativa gostosa de querer ver alguém novamente. Não vai dar em nada, Ju. Somos de mundos muito diferentes. Ah, claro. O velho clichê. Rico e pobre não podem ficar juntos. Juliana revirou os olhos. Desde quando você virou noveleira? Não é questão de ser noveleira, é questão de ser realista. Mas enquanto falava, Marina se perguntava se realmente estava sendo realista, ou apenas com medo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael Montenegro estava tendo dificuldades similares para se concentrar. Sentado em sua sala na cobertura da barra, olhando a vista panorâmica do oceano, ele não conseguia tirar Marina da cabeça. Senhor Rafael, Dona Carmen, sua governanta, apareceu na porta. O senhor não tocou no café da manhã. Não estou com muita fome, Dona Carmen. Obrigado. A mulher o observou com preocupação. Dormiu mal de novo? Posso preparar aquele chá de camomila? Não, na verdade dormi bem. Rafael mentiu. Na verdade, havia ficado acordado até o sol nascer, pensando na jovem de olhos espertos que havia conhecido no spa. Só estou pensativo. Dona Carmen conhecia Rafael desde criança e sabia quando algo estava diferente. Algum problema na empresa? Não, nada disso. Então é mulher. Rafael quase se engasgou com o café. Como assim? Senhor Rafael, trabalho aqui há 15 anos. Conheço todas as suas caras. E essa aí é cara de quem conheceu alguém especial. Rafael riu, balançando a cabeça. Às vezes esquecia que Dona Carmen era mais perspicaz que muitos executivos que conhecia. É complicado, Dona Carmen. Amor sempre é, mas é também a única coisa que vale a pena complicar a vida. Quem disse que é amor? Mal conheço a pessoa. Já então é uma pessoa específica. Dona Carmen sorriu vitoriosa. E pelo jeito que está se defendendo, já está interessado mesmo. Rafael suspirou. Não adiantava tentar enganar sua governanta. Ela é diferente. Diferente como? Trabalha no Atlântico. É recepcionista noturna, estuda administração, quer abrir o próprio negócio. É determinada, inteligente, engraçada e bonita. Rafael sorriu sem querer. Muito. Então, qual o problema? Dona Carmen, você sabe qual é o problema. Ela trabalha de madrugada para pagar a faculdade. Eu moro numa cobertura de 15 milhões. Como isso poderia funcionar? Dona Carmen se aproximou e pousou a mão no ombro de Rafael com carinho maternal. Meu filho, já parou para pensar que talvez seja exatamente isso que você precisa? Alguém que goste de você pelo que é, não pelo que tem. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras. Dona Carmen tinha razão. Havia muito tempo que não conhecia alguém que o tratasse simplesmente como Rafael, não como Rafael Montenegro, herdeiro de um império empresarial. Além disso, continuou ela, quem disse que diferenças sociais são intransponíveis? Seu avô era filho de imigrantes italianos pobres, lembra? E sua avó era filha de fazendeiros ricos. Funcionou por 60 anos de casamento. Era outra época, Dona Carmen. Bobagem. Coração não tem época. Ou você vai deixar passar por medo do que os outros vão pensar? A pergunta ecoou na mente de Rafael pelo resto da manhã. Durante as reuniões executivas, enquanto analisava relatórios financeiros e discutia estratégias de expansão, uma parte dele permanecia pensando na conversa com Marina. Ela havia mencionado que trabalharia novamente na próxima segunda-feira. Eram 4 dias. 4 dias para decidir se teria coragem de aparecer no hotel casualmente ou se deixaria aquela madrugada mágica ficar apenas na memória. À tarde, quando estava revisando contratos em seu escritório, o telefone tocou. Era Marcos, seu melhor amigo desde a infância e único confidente verdadeiro. E aí, cara, tudo bem? Oi, Marcos. Tudo sim. Mentira. Conheço você desde os 8 anos, Rafael. O que está acontecendo? Rafael hesitou, mas acabou contando sobre o encontro no spa. Marcos o ouviu em silêncio, apenas fazendo alguns comentários aqui e ali. Cara, disse finalmente,
Você está apaixonado. Não seja dramático. Conversei com ela por 1 hora. 1 hora na qual você esqueceu de todos os seus problemas, se sentiu você mesmo pela primeira vez em meses e agora não consegue tirar ela da cabeça. Se isso não é paixão, é o quê? Atração física? Rafael Montenegro, Marcos Rio. Você pode enganar qualquer um, menos a mim. Quantas mulheres lindas você já conheceu? Quantas modelos, atrizes, socialites passaram pela sua vida? E quantas fizeram você ficar assim? Nenhuma, Rafael admitiu em voz baixa. Exato. Então pare de inventar desculpas e vai atrás dela. E se der errado? E se der certo? Cara, você tem 28 anos e nunca se apaixonou de verdade. Não vai deixar passar agora por causa de diferenças sociais, vai? Depois que desligou, Rafael ficou olhando para o Rio de Janeiro lá embaixo. A cidade era imensa, com seus mais de 6 milhões de habitantes, mas de alguma forma ele havia encontrado Marina numa madrugada chuvosa. Talvez o destino estivesse tentando lhe dizer alguma coisa. Pegou o celular e, por impulso, pesquisou Marina Oliveira nas redes sociais. Encontrou um perfil no Instagram com algumas fotos. Marina sorrindo com uma amiga loira, Marina em uma formatura de ensino médio, Marina com um uniforme de corrida numa prova de 5 quilômetros. Todas as fotos mostravam alguém genuinamente feliz, sem pose ou artifícios. Na última foto, postada há 2 semanas, Marina estava numa biblioteca, cercada de livros, com a legenda: estudando para a prova de finanças. Café é vida. Foco no objetivo. Administração. Vai ter gorda nota. Rafael sorriu. Até nas redes sociais ela era autêntica. Nada de fotos em restaurantes caros ou viagens internacionais. Apenas uma jovem trabalhadora, focada em seus objetivos, construindo seu futuro com as próprias mãos. Antes que pudesse se arrepender, ele curtiu a foto. Imediatamente depois, entrou em pânico. Merda, murmurou. Ela vai saber que eu a procurei. Mas talvez fosse exatamente isso que ele queria que ela soubesse. E Marina estava na biblioteca da faculdade, tentando decifrar os conceitos de gestão de pessoas, quando seu celular vibrou. Uma notificação do Instagram. Provavelmente Juliana marcando ela em algum meme sobre vida universitária. Mas quando abriu o aplicativo, quase derrubou o café. E Rafael Montenegro, oficial, curtiu sua foto. Marina olhou ao redor, como se alguém pudesse ler seus pensamentos. Não era possível. Rafael Montenegro havia realmente procurado seu perfil e curtido uma foto dela estudando. Com as mãos tremendo ligeiramente, ela clicou no perfil dele. Era verificado, claro, com mais de 2 milhões de seguidores. As fotos eram profissionais. Rafael em eventos empresariais, inaugurações, algumas fotos com cachorros, que devia ser Duque, Mel e Pipoca, paisagens do Rio de Janeiro, e uma ou outra foto casual onde ele aparecia sorrindo genuinamente. A mais recente havia sido postada há 3 horas, uma foto do pôr do sol, visto de sua cobertura, com a legenda: às vezes as melhores conversas acontecem nos momentos mais inesperados. Reflexões, novas conexões. Marina releu a legenda 3 vezes. Seria uma referência à conversa que tiveram? Ou ela estava sendo paranoica e vendo significados onde não existiam? Meu Deus! Sussurrou, guardando o celular rapidamente quando percebeu que estava chamando atenção na biblioteca. Passou o resto da tarde tentando se concentrar nos estudos, mas era impossível. Toda vez que pegava o celular para ver as horas ou responder uma mensagem, seus olhos se desviavam para a notificação do Instagram. Rafael Montenegro havia curtido sua foto. Isso significava alguma coisa, ou era apenas polidez? Quando chegou em casa no final da tarde, Juliana já estava lá esperando, com uma expressão de quem sabia de alguma coisa. Então, disse a amiga, fazendo-se de misteriosa, vai me contar ou não? Contar o quê? Marina, você esqueceu que me segue no Instagram? Vi a curtida do Rafael Montenegro na sua foto. De Rafael Montenegro. Agora me explica como diabos o herdeiro bilionário da Montenegro Incorporações conhece minha melhor amiga. Marina se jogou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Ju, é uma longa história. Tenho tempo, e chocolate, e vinho. Durante a próxima hora, Marina contou tudo, desde o banho no spa até a conversa na hidromassagem, omitindo apenas os detalhes mais íntimos sobre como se sentia atraída por Rafael.
Juliana ouviu tudo em silêncio, os olhos ficando cada vez mais arregalados. Marina, disse finalmente, você percebe que isso parece coisa de filme, né? Por isso que não quero criar expectativas. Pode ter sido só uma coincidência estranha. E pronto. Coincidência? Uma ova. O homem te procurou nas redes sociais e curtiu uma foto sua estudando, não uma foto de biquíni na praia. Sabe o que isso significa? Que ele é educado. Que ele está interessado no seu cérebro, não apenas no seu corpo. Marina sentiu as bochechas esquentarem. Ju, para com isso. A gente conversou por 1 hora. Isso não é base para nada. Marina Oliveira. Juliana se levantou e assumiu sua posição de discurso motivacional. Você é linda, inteligente, engraçada e determinada. Qualquer homem com 2 neurônios se interessaria por você. E pelo jeito, Rafael Montenegro tem mais que 2. Mas Ju, pensa bem, ele é rico, famoso, pode ter qualquer mulher que quiser. E escolheu procurar você no Instagram. Coincidência? Acho que não. Marina ficou em silêncio, mexendo no celular distraidamente. Uma parte dela queria acreditar que Juliana estava certa, mas outra parte, a parte prática que a havia levado até onde estava, insistia que era perigoso criar expectativas. E agora? Perguntou finalmente. Agora você vai curtir uma foto dele de volta. Ju, o quê? É a coisa mais natural do mundo. Ele curtiu a sua, você curte a dele. É assim que funciona a comunicação moderna. Mas qual foto? Juliana pegou o celular de Marina e abriu o perfil de Rafael. Essa aqui, disse apontando para a foto do pôr do sol. Discreta, mas com uma mensagem clara. Que mensagem? Que você entendeu a indireta da legenda. Marina hesitou por um longo momento, então tomou coragem e curtiu a foto. Imediatamente depois, largou o celular como se estivesse pegando fogo. Pronto, agora não tem mais volta, disse Juliana satisfeita. Ju, e se eu estiver sendo ridícula? E se ele nem lembrar direito de mim? Marina, para de se subestimar. Você causou uma impressão nele, tenho certeza. Como se fosse um sinal do universo, o celular de Marina vibrou. Uma mensagem no direct do Instagram. As duas amigas se entreolharam. Abre, sussurrou Juliana. Com o coração disparado, Marina abriu a mensagem. Oi, Marina. Espero que esteja indo bem nos estudos. Obrigado pela conversa de ontem. Foi o melhor final de madrugada que tive em muito tempo. Se quiser tomar um café qualquer dia desses, em horário civilizado, prometo, me avise. Rafael. Marina leu a mensagem 3 vezes antes de conseguir processar. Ju, disse com a voz fina, ele está me chamando para sair. Eu sabia! Juliana gritou, fazendo Marina dar um pulo no sofá. Desculpa, mas eu sabia! O que eu respondo? Que aceita, claro. Mas quando, onde, como? Calma, respira, vamos pensar juntas. Marina ficou digitando e apagando por vários minutos. Queria parecer interessada, mas não desesperada. Casual, mas não indiferente. Finalmente enviou. Oi, Rafael, obrigada. Também foi especial para mim. Adoraria tomar um café, sim. Tenho folga na quarta-feira à tarde, se servir para você. A resposta veio em menos de 2 minutos. Perfeito. Conhece o Café do Forte em Copacabana? Às 15 horas. Marina conhecia o lugar. Era um café charmoso e aconchegante, não muito longe do hotel. Nada ostensivo, mas com um ambiente gostoso para conversar. Conheço sim. Às 15 horas está ótimo. Então está marcado. Até quarta. Marina largou o celular e olhou para Juliana com uma mistura de euforia e pânico. Ju, eu tenho um encontro com Rafael Montenegro. Você tem um encontro com Rafael Montenegro. Juliana gritou de volta. O que eu vou vestir? Como vou me arrumar? E se der tudo errado? Calma, ainda é segunda-feira. Temos 2 dias para planejar tudo. Marina se jogou no sofá novamente, desta vez com um sorriso bobo no rosto. Não acreditava que estava realmente acontecendo. Em 48 horas, estaria tomando café com um dos homens mais desejados do Rio de Janeiro. E a melhor parte era que ele parecia genuinamente interessado em conhecê-la melhor, não apenas em passar uma tarde com ela. Pela primeira vez em muito tempo, Marina permitiu que a esperança florescesse em seu peito. Talvez, apenas talvez, algumas histórias impossíveis pudessem se tornar realidade. Quarta-feira chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela havia passado os 2 dias anteriores em um estado constante de ansiedade e empolgação.
mudando de opinião sobre roupas, ensaiando conversas imaginárias e questionando se realmente deveria ir ao encontro. Para de ficar neurótica, disse Juliana pela 10ª vez naquela manhã, observando Marina experimentar o terceiro conjunto de roupas. Você está linda em qualquer uma dessas combinações. Marina se olhou no espelho do guarda-roupa. Havia escolhido uma blusa branca de algodão, calça jeans escura e sapatilhas confortáveis. Simples, mas arrumada. Ela mesma apenas uma versão mais cuidadosa. Será que não está muito básico? Perguntou, mexendo nervosamente no cabelo que havia deixado solto, com ondas naturais. Marina, olha para mim. Juliana segurou os ombros da amiga. O homem se interessou por você quando você estava de toalha numa banheira de hidromassagem. Ele não se importa se você está usando Chanel ou C&A. Ele quer conhecer você. Você tem razão, estou pirando à toa. Exato. Agora vai lá e aproveita. E me manda mensagem de hora em hora para eu saber se você não foi sequestrada por milionários, Juliana brincou. Marina chegou ao Café do Forte 15 minutos antes do horário combinado. Era um lugar aconchegante, com mesas de madeira rústica, plantas penduradas no teto e o cheiro delicioso de café fresco no ar. Escolheu uma mesa no canto, longe das janelas, onde teriam mais privacidade. Às 15 horas em ponto, Rafael apareceu na entrada. Marina sentiu o coração acelerar quando o viu. Ele usava jeans escuros e uma camisa azul marinho de linho, manga dobrada até os cotovelos. Nada extravagante, mas havia algo na postura dele, na forma como se movia, que revelava sua confiança natural. Quando os olhos se encontraram, Rafael sorriu, e Marina sentiu aquele friozinho familiar no estômago. Oi, disse ele, se aproximando da mesa. Desculpa se estou pontual demais. Tenho mania de chegar cedo. Eu também, Marina sorriu. Na verdade, cheguei há 15 minutos e estava fingindo que lia as mensagens do celular. Rafael riu, e Marina percebeu que a tensão inicial estava se dissipando rapidamente. Posso? Ele indicou a cadeira à sua frente. Claro. Quando ele se sentou, Marina notou que Rafael parecia um pouco nervoso também. Havia algo tocante em perceber que aquele homem poderoso e bem-sucedido também estava ansioso por causar uma boa impressão. Obrigado por aceitar vir, disse ele. Confesso que fiquei meio receoso de ter sido muito invasivo procurando você no Instagram. Foi uma surpresa boa, Marina admitiu, embora minha melhor amiga tenha quase desmaiado quando viu a notificação. Sua amiga sabe quem eu sou? Ju sabe de tudo que acontece no Rio. Ela é tipo uma Wikipédia ambulante de celebridades e empresários. Rafael fez uma careta. Devo me preocupar com isso? Por quê? Porque geralmente quando as pessoas sabem quem eu sou, a conversa muda completamente. De repente eu viro um cheque ambulante em vez de uma pessoa. Marina estudou o rosto dele. Havia algo de vulnerável na forma como disse isso, como se fosse uma ferida antiga que ainda doía. Posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Disse ela. Pode. Como é que você sabe se alguém gosta de você ou da sua conta bancária? Rafael ficou em silêncio por um momento, mexendo no guardanapo sobre a mesa. Essa é uma pergunta que me faço todos os dias há uns 10 anos, respondeu finalmente. E a resposta honesta é, na maioria das vezes eu não sei. Deve ser horrível viver assim. É. Por isso prefiro ficar sozinho na maior parte do tempo. É mais seguro. O garçom se aproximou e eles fizeram o pedido. Café expresso para Rafael, cappuccino para Marina e 2 pães de açúcar. E você? Perguntou Rafael quando ficaram sozinhos novamente. Como é namorar quando se trabalha de madrugada e estuda de dia? Marina riu. Namorar? Que palavra estranha. Faz tanto tempo que não tenho um relacionamento sério que já nem lembro como é. Por escolha? Por falta de tempo e energia, principalmente. E porque os caras da minha idade geralmente querem alguém mais disponível. Alguém que possa sair toda sexta à noite, viajar nos fins de semana, essas coisas. E você quer isso? Sair toda sexta, viajar nos fins de semana? Marina pensou na pergunta. Quero algum dia, quando estiver mais estável financeiramente, quando não precisar trabalhar tanto. Mas por enquanto meu foco é outro. Admiro isso em você. Admira o quê? Sua determinação, sua clareza de objetivos. Conhece muita gente que desiste no meio do caminho porque é difícil conciliar tudo. Marina sentiu as bochechas esquentarem com o elogio. E você? Já desistiu de alguma coisa importante?
Rafael demorou para responder, olhando pela janela do café. Desisti de ser veterinário, disse finalmente. Desisti de viajar pelo mundo antes de assumir a empresa. Desisti de ser só eu mesmo, sem carregar o peso do sobrenome Montenegro. Havia uma melancolia na voz dele que fez o coração de Marina se apertar. Mas você ainda pode fazer essas coisas. Viajar, trabalhar com animais. Posso? Tenho uma empresa para tocar, acionistas para satisfazer, funcionários que dependem dos empregos deles. Não é tão simples. Nada na vida é simples. Mas isso não significa que é impossível. Rafael a olhou com interesse. Como assim? Bem, você pode contratar veterinários para seus projetos sociais. Pode viajar a trabalho, conhecer lugares novos. E sobre ser você mesmo. Marina hesitou, depois decidiu ser honesta. Na madrugada do spa, você era apenas Rafael. Não o empresário, não o herdeiro. Era você. Talvez seja questão de escolher melhor com quem passa o tempo. Rafael sorriu e Marina percebeu que era um sorriso diferente. Mais leve, mais genuíno. Você tem um jeito muito direto de ver as coisas. Vem de ter que resolver problemas práticos o tempo todo. Não tenho muito tempo para filosofar. E eu tenho tempo demais para isso, aparentemente. Eles ficaram conversando por mais de 2 horas. Rafael contou sobre a pressão de assumir a empresa aos 25 anos, sobre como se sentia sozinho, mesmo sendo cercado de pessoas o tempo todo. Marina falou sobre seus sonhos de abrir uma consultoria de pequenas empresas, sobre como equilibrava trabalho e estudo, sobre sua família no interior do estado. Seus pais sabem que você trabalha de madrugada? Perguntou Rafael. Sabem, mas não gostam. Eles prefeririam que eu voltasse para campus e arrumasse um emprego normal. Casasse com alguém da cidade, tivesse filhos, seguisse o roteiro tradicional. E você quer isso? Quero casar e ter filhos um dia, mas quero fazer do meu jeito, no meu tempo, depois de construir algo meu. Rafael assentiu, como se entendesse perfeitamente. E você? Marina perguntou. Quer se casar, ter filhos? Quero. Mas é complicado. Como vou saber se alguém me quer de verdade? Como vou ter certeza de que não é interesse? Talvez seja questão de confiar no instinto e de escolher alguém que já tenha a própria vida, os próprios sonhos. Como você? A pergunta saiu antes que Rafael pudesse se controlar. Marina sentiu o coração pular uma batida. Como eu? Rafael pareceu se dar conta do que havia dito. Desculpa, não era isso que eu queria dizer. Quer dizer, era, mas... Rafael... Marina o interrompeu suavemente. Está tudo bem, eu entendi. Eles se olharam em silêncio por um momento. Havia algo no ar entre eles. Uma tensão boa, uma promessa de possibilidades. Marina, disse Rafael finalmente, eu gostaria muito de te ver de novo. Não sei se isso é sensato, considerando nossas diferenças, mas também gostaria. Ela o interrompeu. E, sinceramente, estou cansada de ser sempre sensata. Rafael sorriu, e Marina percebeu que havia tomado uma decisão importante. Não sabia onde aquilo ia dar, mas pela primeira vez em muito tempo estava disposta a descobrir. Nos dias que seguiram ao encontro no café, Marina e Rafael começaram a trocar mensagens regularmente. Eram conversas simples no início, ele perguntando como havia sido seu dia na faculdade, ela curiosa sobre os negócios dele. Mas, gradualmente, as mensagens foram ficando mais longas, mais íntimas. Rafael, como foi a prova de finanças que você estava estudando? Marina, acho que foi bem. Lembrei da nossa conversa sobre investimentos e consegui elaborar melhor uma resposta. Obrigada pela dica. Rafael, fico feliz em ter ajudado. Você tem um raciocínio muito bom para negócios. Marina, para de me bajular, Montenegro. Rafael, é sério. Tenho pensado no seu projeto de consultoria. Você já pensou em focar em negócios familiares? Tem muito potencial nesse nicho. Marina, na verdade não. Me conta mais. As conversas se estendiam pela madrugada. Marina descobriu que Rafael sofria de insônia crônica e passava muitas noites acordado, trabalhando ou simplesmente pensando na vida. Ela, por sua vez, tinha folgas esporádicas no hotel e aproveitava para estudar de madrugada, quando a casa estava silenciosa. Rafael, você está acordada? Marina, sempre. Hoje é minha folga, então estou aproveitando para estudar. E você? Mais uma noite sem dormir? Rafael,
Você me conhece bem. Duque está aqui do lado me fazendo companhia. Marina, manda a foto. A foto que chegou fez Marina sorrir. Rafael estava deitado no que parecia ser uma cama enorme, com um labrador dourado enorme esparramado ao seu lado, ocupando metade do espaço. Marina, ele é gigante. Como você consegue dormir aí? Rafael, quem disse que eu consigo? Mas não tenho coragem de tirar ele. Duque tem pesadelos desde que foi resgatado. Marina sentiu o coração derreter. A forma como Rafael falava dos cachorros revelava um lado sensível que contrastava completamente com sua imagem pública de empresário implacável. Marina, você é uma boa pessoa, Rafael. Rafael, por quê? Marina, porque cuida de quem precisa, mesmo quando isso te causa inconveniente. Rafael, nunca pensei assim, apenas faço o que sinto que é certo. Marina, exato. É isso que te faz uma boa pessoa. Uma semana depois do primeiro encontro, Rafael sugeriu que se vissem novamente. Desta vez, ele teve uma ideia diferente. Sei que você gosta de animais, escreveu. Que tal visitar o Instituto Luísa Mel comigo no sábado? Eles estão organizando um evento de adoção, e eu sempre ajudo com doações. Pensei que você poderia gostar de conhecer. Marina ficou emocionada com a ideia. Era muito mais criativo e significativo que um jantar caro ou cinema. Adoraria. Que horário? Passo te buscar às 9 horas. Posso mandar o endereço do seu apartamento? Marina hesitou. Não tinha vergonha de onde morava, mas sabia que a diferença entre o apartamento dela na Penha e a cobertura dele na Barra seria gritante. Prefiro te encontrar na estação do metrô da Penha. É mais fácil. Tem certeza? Posso te buscar em casa sem problemas. Tenho sim, te mando a localização. No sábado de manhã, Marina acordou mais cedo que o usual. Escolheu uma roupa confortável, jeans, tênis e uma blusa de algodão lilás que Juliana sempre dizia que realçava seus olhos. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo e aplicou apenas um pouco de gloss. Quando chegou à estação do metrô, Rafael já estava lá encostado em um carro que Marina não soube identificar a marca, mas que claramente custava mais que seu salário de 2 anos. Ele usava jeans, tênis brancos e uma camiseta cinza simples, mas ainda assim havia algo em sua postura que o diferenciava das outras pessoas ao redor. Oi, disse ele, sorrindo quando a viu se aproximando. Você está linda. Marina sentiu as bochechas esquentarem. Obrigada. Você também está bem. Pronta para conhecer uns peludinhos? Mais que pronta. O trajeto até o instituto foi agradável. Rafael colocou uma playlist de música brasileira e eles conversaram sobre tudo e nada. Filmes que gostavam, lugares que queriam conhecer, histórias da infância. Marina descobriu que Rafael havia sido um adolescente tímido, que preferia a companhia dos livros à das pessoas. Difícil de acreditar, disse ela. Você parece tão seguro de si. Aprendi a fingir bem. No mundo dos negócios, insegurança é sinal de fraqueza. Que bosta. Rafael riu da resposta direta dela. Concordo plenamente. O Instituto Luísa Mel era maior do que Marina imaginava. Havia dezenas de cachorros de todos os tamanhos e idades, cada um com sua história de abandono e resgate. Marina se emocionou ao ouvir os relatos dos voluntários sobre como os animais chegavam ali. Alguns machucados, outros desnutridos, todos carentes de amor. Este aqui é o Beethoven, disse uma voluntária apresentando um vira-lata de porte médio, caramelo, com uma orelha meio caída. Ele foi encontrado com uma fratura na pata, mas já está totalmente recuperado. É super carinhoso e adora crianças. Marina se abaixou e Beethoven imediatamente se aproximou, encostando o focinho em sua mão. Ela o acariciou atrás das orelhas e o cachorro fechou os olhos de prazer. Ele gostou de você, observou Rafael. É mútuo. Marina sorriu, continuando a fazer carinho no animal. Sempre quis ter um dog, mas no meu apartamento não pode. Um dia você vai ter, e vai ser um sortudo. Marina olhou para Rafael, que observava a cena com uma expressão terna. Por que está me olhando assim? Porque você fica ainda mais bonita quando está feliz. O comentário fez Marina se sentir vulnerável e desejada ao mesmo tempo. Havia algo na forma como Rafael a olhava que a fazia sentir especial, única. Eles passaram a manhã toda no instituto. Rafael fez uma doação generosa.
e Marina se ofereceu para ser voluntária nos fins de semana livres. Quando estavam indo embora, Beethoven os acompanhou até o portão, olhando tristemente através das grades. Está pensando em adotar ele, não está? Perguntou Rafael no carro. Como você sabe? Está escrito na sua cara, e no jeito que você olhou para trás 3 vezes. Marina suspirou. Seria irresponsável. Eu trabalho demais, moro num espaço pequenininho, mas eu realmente gostei dele, e ele parecia gostar de mim também. Rafael ficou em silêncio por um momento, depois fez o retorno. O que você está fazendo? Voltando lá. Rafael, não. Eu falei que seria irresponsável. E se eu te ajudasse? Marina o olhou sem entender. Como assim? Beethoven pode ficar na minha cobertura durante a semana. Tenho espaço de sobra, e Dona Carmen adora animais. Nos fins de semana ele pode ficar com você. Seria tipo uma guarda compartilhada. Marina ficou sem palavras. Era uma ideia maluca, impraticável, completamente fora da realidade. E, ao mesmo tempo, era a coisa mais doce que alguém já havia proposto para ela. Rafael, isso é loucura. Por quê? Porque não se adota um cachorro com alguém que você conheceu há 2 semanas. Por que não? Se os dois querem o bem do animal, qual é o problema? Marina olhou para ele, procurando sinais de que estava brincando. Mas Rafael parecia completamente sério. Você faria isso mesmo? Faria. Aliás, Duque, Mel e Pipoca adorariam ter um irmão novo. 15 minutos depois, eles estavam preenchendo os papéis de adoção. Beethoven, como se soubesse que estava sendo escolhido, não parava de abanar o rabo e lamber as mãos de Marina. Não acredito que fiz isso, disse ela, enquanto Rafael colocava a coleira nova no cachorro. Está se arrependendo? Marina olhou para Beethoven, que a encarava com aqueles olhos castanhos cheios de gratidão e amor incondicional. Não, nem um pouco. Então vamos para casa apresentar ele aos outros peludinhos. A palavra casa ecoou na mente de Marina. Rafael havia dito de forma tão natural, como se fosse óbvio que ela o acompanharia. E o mais surpreendente era que ela realmente queria ir. Pela primeira vez desde que se conheceram, Marina percebeu que estava deixando as barreiras caírem. E surpreendentemente não sentia medo. Sentia apenas uma vontade imensa de descobrir aonde aquela história ia dar. A cobertura de Rafael era ainda mais impressionante do que Marina imaginara. Ocupava todo o último andar de um prédio na Barra da Tijuca, com vista panorâmica para o mar e a lagoa. Os ambientes eram amplos e modernos, decorados com bom gosto, mas sem exageros. O que mais chamou a atenção de Marina foram os detalhes que revelavam a personalidade de Rafael. Estantes repletas de livros, fotografias de suas viagens pelo mundo e, claro, brinquedos de cachorro espalhados por toda parte. Duque, Mel, Pipoca, venham conhecer o Beethoven, chamou Rafael assim que entraram. 3 cachorros apareceram correndo. Duque, o labrador dourado gigante que Marina já conhecia das fotos. Mel, uma vira-lata preta e caramelo de porte médio com olhos expressivos. E Pipoca, um pequinês branco que latia mais que todos os outros juntos. Calma, pessoal, riu Rafael. Deixem o Beethoven se ambientar primeiro. Beethoven se mostrou sociável desde o primeiro momento, cheirando e sendo cheirado pelos outros cães, abanando o rabo quando Duque o convidou para brincar. Eles já estão se dando bem, observou Marina, emocionada ao ver a facilidade com que os animais se aceitaram. Cachorros resgatados são assim, sabem reconhecer uns aos outros, disse Dona Carmen, que havia aparecido na sala. Era uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em coque, com um sorriso acolhedor. Dona Carmen, esta é a Marina, apresentou Rafael. Marina, esta é Dona Carmen, que praticamente me criou e administra este caos todo. Muito prazer, querida, disse a governanta, avaliando Marina com olhos experientes. Rafael me contou sobre você. Espero que coisas boas. Marina sorriu, um pouco nervosa. Só coisas boas. É a primeira vez que ele traz alguém aqui em casa. Marina sentiu as bochechas queimarem. Rafael pareceu igualmente constrangido. Dona Carmen, o quê? Estou só falando a verdade, disse a senhora, fazendo questão de soar inocente. Vou preparar um lanche para vocês. Marina tem alguma restrição alimentar? Não, obrigada. Quando ficaram sozinhos, Rafael pareceu um pouco sem jeito. Desculpa ela. Dona Carmen não tem filtro às vezes.
Não precisa se desculpar. Ela parece adorável, Marina disse, observando os cachorros brincando no terraço. E é verdade, sou a primeira pessoa que você traz aqui. Rafael hesitou antes de responder. A primeira que quis trazer aqui. Havia algo intenso no jeito que ele disse isso, como se fosse uma confissão importante. Marina sentiu o coração acelerar. Por quê? Porque este é meu espaço. O lugar onde posso ser apenas eu mesmo, sem máscaras, sem representar papel. É onde guardo minhas coisas mais importantes. Ele fez uma pausa. E você? Você me faz querer ser eu mesmo. Marina ficou sem palavras. Havia uma vulnerabilidade na declaração de Rafael que a tocou profundamente. Rafael, desculpa, foi pesado demais. Você não precisa... Não foi pesado. Marina o interrompeu suavemente. Foi honesto. E eu gosto da sua honestia. Eles ficaram se olhando por um momento, até que Pipoca latiu exigindo atenção e quebrou o momento. Quer conhecer o resto da casa? Perguntou Rafael. A cobertura tinha 3 suítes, escritório, sala de jogos, academia particular e uma área gourmet no terraço que era maior que o apartamento inteiro de Marina. Tudo era luxuoso, mas não ostensivo. Havia claramente muito dinheiro envolvido, mas também bom gosto e personalidade. Sua vista é incrível, disse Marina, admirando o Rio de Janeiro visto do terraço. É, às vezes fico aqui de madrugada só olhando a cidade. Me ajuda a pensar. No que você pensa? Em muita coisa. No rumo que minha vida está tomando, se estou fazendo as escolhas certas. E está. Rafael a olhou. Ultimamente estou começando a acreditar que sim. Dona Carmen apareceu com uma bandeja de sanduíches, frutas e suco natural. Eles se sentaram na área externa, com os 4 cachorros deitados ao redor, criando uma atmosfera doméstica e aconchegante. Posso te fazer uma pergunta? Disse Marina. Claro. Por que você nunca se casou? Quer dizer, você tem tudo o que a maioria das mulheres procura. Rafael riu, mas sem humor. Exatamente por isso. Nunca soube se alguém me queria de verdade ou se era pelo tudo o que tenho. Isso deve ser muito solitário. É. Mas você sabe como é se sentir sozinha mesmo cercada de gente? Marina assentiu. Sei sim. Às vezes me sinto assim na faculdade. Todo mundo da minha turma tem uma realidade bem diferente da minha. Pais que bancam os estudos, carros próprios, tempo livre para festas. E você se sente deslocada? Às vezes. Como se eu não pertencesse àquele mundo. Mas pertence. Você está lá por mérito próprio, não por favor ou herança. Marina sorriu. Você sempre sabe o que dizer para me fazer sentir melhor. É recíproco. Você também tem esse efeito em mim. Passaram a tarde toda conversando, brincando com os cachorros, conhecendo-se melhor. Rafael mostrou sua coleção de livros, contou histórias das viagens que fazia a trabalho, mas que aproveitava para conhecer culturas diferentes. Marina falou sobre seus planos para o futuro, seus medos e esperanças. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons laranjas e rosas, Rafael sugeriu que pedissem comida japonesa. Você não precisa se incomodar, disse Marina. Já foi um dia perfeito. Quero me incomodar. Além disso, Beethoven precisa se acostumar com a rotina aqui. Era uma desculpa esfarrapada, e ambos sabiam disso. A verdade era que nenhum dos dois queria que o dia terminasse. Durante o jantar, com os pratos espalhados na mesa de centro da sala, cercados pelos 4 cachorros que os observavam esperançosamente, Marina teve uma sensação estranha. Era como se estivesse exatamente onde deveria estar. No que está pensando? Perguntou Rafael, notando sua expressão contemplativa. Em como a vida é engraçada. Há um mês eu nem te conhecia. Hoje estou aqui, na sua casa. Adotamos um cachorro juntos. Está se arrependendo? Não, Marina respondeu sem hesitar. Estou com medo. De quê? De me acostumar com isso. De começar a precisar. Rafael estendeu a mão e tocou a dela suavemente. E seria tão ruim assim? Precisar? Marina olhou para os dedos dele entrelaçados com os seus. Eram mãos bonitas, masculinas, que trabalhavam, mas nunca haviam conhecido o cansaço físico que ela conhecia. E mesmo assim, no momento em que se tocaram, todas as diferenças pareceram irrelevantes. Não sei, admitiu. Nunca permiti que isso acontecesse antes. Eu também não, mas talvez seja hora de arriscar. Quando Marina finalmente foi embora, já passava das 10 da noite.
Rafael fez questão de chamá-la um Uber, mesmo com ela protestando que poderia voltar de ônibus. Beethoven vai ficar bem? Perguntou ela, acariciando o vira-lata uma última vez. Vai sim. E você pode vir vê-lo quando quiser. Na verdade, Rafael hesitou. Gostaria que viesse sempre que quisesse. Rafael, já sei que é cedo para este tipo de conversa, mas preciso ser honesto contigo. Não consigo parar de pensar em você. Quando acordo, quando estou trabalhando, quando vou dormir, você está sempre na minha cabeça. Marina sentiu o coração disparar. Você também não sai da minha. Então talvez a gente possa parar de lutar contra isso e ver no que dá? Era uma pergunta simples, mas Marina sabia que a resposta mudaria tudo. Se dissesse sim, não haveria mais volta. Seria assumir que estava se envolvendo seriamente com Rafael Montenegro, com todas as complicações que isso implicava. Olhou ao redor mais uma vez, para a vista incrível, os móveis caros, a vida de luxo que era o mundo dele. Depois olhou para Rafael, que a observava com uma mistura de esperança e vulnerabilidade nos olhos escuros. Sim, disse finalmente. Vamos ver no que dá. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael valeu todos os medos que Marina estava sentindo. Nas semanas seguintes, Marina e Rafael começaram a se ver regularmente. Ele aparecia no hotel às vezes, sempre com alguma desculpa oficial. Uma reunião com fornecedores, verificação das instalações, discussão de contratos. Mas Marina sabia que o motivo real era vê-la, mesmo que fossem apenas alguns minutos entre os afazeres dela. O Montenegro está vindo aqui muito ultimamente, comentou Carla, a supervisora, numa madrugada de quinta-feira. Você sabe se está acontecendo alguma coisa? Marina tentou manter a expressão neutra. Talvez seja a época de renovação de contratos. Pode ser. Só achei estranho ele sempre perguntar especificamente por você quando precisa de alguma informação. O coração de Marina acelerou. Será que estavam sendo óbvios demais? Deve ser porque trabalho aqui há mais tempo no turno da madrugada, disse, forçando naturalidade. Carla a olhou com curiosidade, mas não insistiu no assunto. Quando Rafael apareceu 2 horas depois, Marina estava mais alerta. Eles conversaram brevemente sobre questões do hotel, mantendo o profissionalismo, mas quando ele estava saindo, sussurrou rapidamente. Te pego na saída. Vamos tomar café da manhã. Marina assentiu discretamente, sentindo um friozinho gostoso na barriga. Às 6 da manhã, quando seu turno terminou, Rafael estava esperando no estacionamento. Eles foram para uma padaria 24 horas em Copacabana, onde puderam conversar livremente. Preciso te contar uma coisa, disse Marina assim que se sentaram. Está tudo bem? Carla está achando estranho você aparecer tanto no hotel. Acho que está suspeitando de alguma coisa. Rafael franziu a testa. Você está preocupada? Um pouco. Se descobrirem que estamos, saindo juntos, pode complicar minha situação no trabalho. Por quê? Rafael, você é dono de parte da rede hoteleira. Se pensarem que estou me envolvendo contigo por interesse, mas você não está. Eu sei disso, você sabe disso, mas os outros não sabem. Rafael ficou pensativo, mexendo no açúcar do café. E se você saísse de lá? Como assim? Poderia trabalhar comigo, na Montenegro Incorporações, começar como estagiária, aprender o negócio. Marina o olhou assustada. Rafael, não. Por que não? Você tem capacidade de sobra, está estudando administração. Porque seria exatamente o que as pessoas pensariam, que estou contigo por interesse. Que consegui um emprego melhor porque sou sua o que exatamente? A pergunta ficou no ar entre eles. Rafael e Marina vinham se conhecendo há quase 2 meses. Se viam regularmente, trocavam mensagens o dia todo, mas nunca haviam definido oficialmente o que eram um para o outro. Marina, você sabe o que você é para mim. Na verdade, não sei. A gente nunca conversou sobre isso direito. Rafael estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela. Você é a pessoa mais importante na minha vida neste momento. A única que me faz querer ser melhor a cada dia. Você é... Sou o quê? A mulher de quem estou me apaixonando. Marina sentiu o coração parar por um segundo. Rafael havia acabado de admitir que estava se apaixonando por ela. A declaração que ela secretamente esperava e temia ao mesmo tempo. Rafael, não precisa dizer nada agora. Só quero que você saiba como me sinto. Preciso te contar uma coisa também,
disse Marina, reunindo coragem. Eu já estou apaixonada por você. Completamente apaixonada. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rafael foi luminoso. Ele levantou a mão dela aos lábios e beijou seus dedos suavemente. Então, oficialmente somos namorados agora? Marina riu. Acho que sim. Ótimo. Porque eu quero apresentar você para algumas pessoas importantes. Que pessoas? Minha família, meus amigos próximos. Marina sentiu um frio na barriga. Rafael, não sei se é uma boa ideia. Por quê? Porque eles vão me julgar. Vão achar que sou interesseira, que não sou boa o suficiente para você. Marina, olha para mim. Rafael segurou seu rosto delicadamente. Quem te ama de verdade vai aceitar a pessoa que escolhi para estar ao meu lado. E quem não aceitar, não merece fazer parte da nossa vida. Você tem certeza disso? Tenho. Inclusive tenho um evento no sábado. Um jantar beneficente para o Instituto Luísa Mel. Pensei que poderia ser uma boa ocasião para te apresentar oficialmente como minha namorada. Marina engoliu em seco. Um evento beneficente significava pessoas ricas, influentes, da alta sociedade carioca. Significava vestidos caros, conversas sobre assuntos que ela não dominava, olhares de julgamento. Não tenho roupa adequada para esse tipo de evento, disse finalmente. Isso é o que menos importa. Podemos resolver fácil. Como? Vamos fazer compras. Eu pago. Rafael, não. Por que não? Porque não quero que pague minhas coisas. Já me sinto estranha por você estar bancando o Beethoven. Marina, o Beethoven é nosso. E sobre o vestido, pense como um investimento no nosso relacionamento. Marina balançou a cabeça. Não funciona assim para mim. Se eu vou a um evento como sua namorada, vou com minhas próprias roupas, compradas com meu próprio dinheiro. Rafael suspirou. Você é a pessoa mais teimosa que conheço. E você é a mais insistente. Então, pelo menos me deixa te acompanhar nas compras. Posso dar opinião? Marina pensou por um momento. Comprar um vestido para um evento de gala com seu salário de recepcionista seria um sacrifício financeiro grande, mas talvez valesse a pena. Era importante para Rafael, e estava se tornando importante para ela também. Tá bom, mas eu pago. Combinado. No sábado à tarde, eles foram ao shopping da Barra. Marina nunca havia comprado roupas tão caras na vida, mas encontrou um vestido azul marinho, elegante mas não exagerado, que cabia perfeitamente no seu orçamento apertado. Você está linda, disse Rafael quando ela saiu do provador. Tem certeza? Não está simples demais? Está perfeito. Elegante, sofisticado, mas ainda é você. Na sapataria, Rafael insistiu em pagar os sapatos, e Marina cedeu depois de muito protesto. Eram escarpim pretos de salto médio, confortáveis o suficiente para aguentar uma noite inteira. E agora? Perguntou Marina quando saíam das lojas. Agora vamos para casa arrumar o cabelo e a maquiagem. Dona Carmen se ofereceu para te ajudar. Ela tem muito bom gosto. Rafael, e se der tudo errado? E se eu falar alguma coisa inadequada ou não souber me comportar? Rafael parou no meio do corredor do shopping e segurou os ombros dela. Marina, escuta bem o que vou te falar. Você é inteligente, educada, bonita e tem mais classe natural que a maioria das pessoas que vão estar lá hoje. Não quero que mude nada do seu jeito de ser. Quero que seja exatamente você mesma. E se não gostarem de mim? Então o problema é deles, não seu. Marina respirou fundo. Estava prestes a entrar oficialmente no mundo de Rafael Montenegro. Um mundo de luxo, poder e expectativas que ela mal conseguia imaginar. Mas quando olhou nos olhos dele e viu o amor e a confiança que havia ali, soube que valia a pena tentar. Ok, disse finalmente. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, Rafael repetiu, beijando sua testa suavemente. Marina só esperava estar preparada para o que viria a seguir. Marina estava nervosa desde que acordou no sábado. Passou a manhã estudando para uma prova, mas mal conseguiu se concentrar. À tarde, foi para a cobertura de Rafael, onde Dona Carmen a recebeu com um sorriso maternal e uma determinação impressionante. Vamos fazer você brilhar hoje à noite, querida, disse a governanta, conduzindo Marina para o quarto de hóspedes. Trouxe minha amiga Conceição, que é maquiadora profissional, e marquei horário com Rodrigo, o cabeleireiro que sempre arruma o cabelo do Sr. Rafael para eventos importantes. Dona Carmen, isso é demais. Bobagem. É importante para o Rafael, então é importante para mim também.
2 horas depois, Marina mal se reconhecia no espelho. Seu cabelo estava preso em um coque elegante, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. A maquiagem estava impecável, natural, mas marcante, destacando seus olhos castanhos e realçando sua beleza natural. O vestido azul marinho caía perfeitamente em seu corpo, e os sapatos pretos completavam o visual com elegância discreta. "Meu Deus!" murmurou girando diante do espelho de corpo inteiro. "Você está deslumbrante", disse Dona Carmen, claramente orgulhosa do resultado. "O Sr. Rafael não vai conseguir tirar os olhos de você." Como se tivesse sido chamado, Rafael apareceu na porta do quarto. Ele usava um smoking preto impecável que o deixava ainda mais bonito, mas quando seus olhos se encontraram com os de Marina, ele ficou completamente parado. "Nossa", sussurrou finalmente, "você está perfeita." Marina sentiu as bochechas corarem. "Você também está muito elegante." "Pronta para conquistar a sociedade carioca?" "Pronta para tentar não passar vergonha", Marina corrigiu, e ele riu. "Você vai ser incrível. Confio em você." O evento era no Copacabana Palace, e Marina sentiu uma pontada de ironia ao chegar ao hotel onde tudo havia começado. A diferença era que agora ela não estava trabalhando. Estava ali como convidada VIP, acompanhando um dos homens mais influentes da cidade. O salão estava elegantemente decorado, com mesas redondas cobertas por toalhas brancas, arranjos de flores sofisticados e iluminação suave. Cerca de 200 pessoas circulavam pelo ambiente, empresários, políticos, celebridades, socialites. Marina reconheceu alguns rostos das revistas de fofoca. "Nervosa?" perguntou Rafael, oferecendo o braço. "Um pouco", admitiu Marina. "Lembra, seja você mesma. É por isso que me apaixonei por você." Eles mal haviam dado alguns passos no salão, quando um homem alto de cabelos grisalhos e porte elegante se aproximou com um sorriso que Marina achou ligeiramente forçado. "Rafael, como está, meu rapaz?" "Oi, Henrique. Marina, este é Henrique Vasconcelos, sócio da empresa." "Henrique, esta é Marina, minha namorada." Marina estendeu a mão com o sorriso mais confiante que conseguiu. "Muito prazer, Sr. Vasconcelos." "O prazer é meu", disse Henrique, mas Marina notou que ele a avaliou rapidamente dos pés à cabeça. "E onde vocês se conheceram?" "No Atlântico Palace", respondeu Rafael naturalmente. Marina trabalhava lá. "Ah." O tom de Henrique mudou sutilmente. "Entendo. E o que você faz agora, Marina?" "Ainda trabalho lá", disse Marina, erguendo o queixo. "E estudo administração na Estácio." "Que interessante", disse Henrique, mas seu sorriso não chegava aos olhos. "Bem, vou deixá-los aproveitar a festa." Quando ele se afastou, Marina sentiu um aperto no peito. "Ele não gostou de mim", disse baixinho. "Henrique não gosta de ninguém. É um velho rabugento que acha que ainda estamos no século XIX." Mas Marina percebeu o padrão se repetindo durante a noite. As apresentações seguiam sempre o mesmo roteiro. Surpresa educada, quando descobriam que ela não era da turma, perguntas sutilmente invasivas sobre sua origem e trabalho, sorrisos que não chegavam aos olhos. As mulheres eram particularmente cruéis. Marina ouviu sussurros não muito discretos. "Ela é bonitinha, mas meio comum, não acham? Coitada, deve estar se sentindo um peixe fora d'água." "Quanto tempo vocês acham que vai durar?" Rafael, percebendo o desconforto de Marina, não saiu do lado dela nem por um momento. Apresentou-a para todos com orgulho evidente, falou sobre sua inteligência e determinação, defendeu-a sutilmente sempre que alguém fazia um comentário inadequado. "Marina está estudando para abrir sua própria consultoria empresarial", dizia ele. "Tem ideias brilhantes para desenvolvimento de pequenos negócios." Mas Marina podia sentir que não estava sendo levada a sério. Para aquelas pessoas, ela era apenas mais uma interesseira, que havia conseguido enganchar um homem rico. A gota d'água veio durante o jantar. Marina estava sentada ao lado de Rafael numa mesa com outros casais empresários, quando Gabriela Mendonça, uma socialite conhecida por sua língua afiada, se inclinou na direção dela. "Marina, querida, você deve estar adorando conhecer este mundo novo, não é?" "Na verdade, estou mais interessada em aprender sobre os projetos sociais do Instituto", respondeu Marina educadamente. "Ah, que fofa! Sempre admirei pessoas que conseguem se adaptar tão rapidamente a mudanças de classe social."
O comentário foi dito com um sorriso doce, mas o veneno era óbvio. Marina sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Não mudei de classe social, senhora Mendonça. Continuo sendo a mesma pessoa de sempre. O que mudou foi que conheci alguém especial que me aceita exatamente como sou. Claro, claro. É só que... Bem, vocês sabem como é. Esses relacionamentos entre pessoas de backgrounds diferentes raramente duram. É questão de compatibilidade, não é mesmo? Rafael, que havia ouvido a conversa, interveio com voz gelada. Gabriela, acho que você está confundindo compatibilidade com preconceito. Rafael, querido, só estou sendo realista. Está sendo desrespeitosa com minha namorada, cortou Rafael, e sugiro que mude de assunto. Um silêncio constrangedor se instalou na mesa. Gabriela fingiu não ter ouvido e voltou a conversar com outras pessoas, mas o estrago estava feito. Marina sentiu os olhos arderem com lágrimas que se recusou a derramar. Não daria a eles essa satisfação. Com licença, murmurou, levantando-se da mesa. Rafael imediatamente se levantou também. Marina, vou ao banheiro. Só um minutinho. No banheiro, Marina se olhou no espelho e respirou fundo várias vezes. Não podia desabar. Não ali. Não na frente daquelas pessoas. Quando saiu, Rafael estava esperando no corredor. Está tudo bem? Está, mentiu Marina. Marina não liga para o que a Gabriela disse. Ela é uma pessoa amarga que... Rafael, todos eles pensam a mesma coisa. Todos acham que sou uma interesseira que conseguiu te enganar de alguma forma. E daí? O que importa é o que eu penso. O que nós sabemos que é verdade. Marina olhou ao redor, vendo as pessoas elegantes ouvindo as conversas sobre viagens internacionais, investimentos, propriedades. Era um mundo completamente diferente do seu, e ela nunca se sentiria parte dele. Rafael, eu quero ir embora. Agora? Agora. Ele a estudou por um momento, depois assentiu. Vamos embora. Mas o evento... Que se dane o evento. Você é mais importante. No carro, Marina ficou em silêncio, olhando a paisagem noturna de Copacabana passando pela janela. Rafael também não disse nada, respeitando o seu espaço. Foi só quando chegaram à cobertura dele que Marina finalmente desabou. Eles têm razão, você sabe, disse, as lágrimas finalmente escorrendo. Somos de mundos completamente diferentes. Eu nunca vou me encaixar na sua vida. Marina, você viu como me olharam? Como se eu fosse uma impostora usando roupas que não me pertencem, fingindo ser algo que não sou. Rafael se aproximou e segurou suas mãos. Você não estava fingindo ser nada. Você estava sendo você mesma, inteligente, elegante, digna. Mas não é suficiente, é? Para eles, nunca vai ser suficiente. Para mim é mais que suficiente. Marina, eu me apaixonei por você. Pela recepcionista trabalhadora, pela estudante determinada, pela mulher que adota vira-latas e se emociona com o pôr do sol. Não pela versão que eles queriam que você fosse. Mas como vamos fazer isso funcionar se sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho nunca vão me aceitar? Rafael ficou em silêncio por um longo momento e Marina soube que ele não tinha uma resposta fácil para essa pergunta. Não sei, admitiu finalmente, mas sei que não quero desistir de nós. Você quer? Marina olhou nos olhos dele, vendo o amor, a sinceridade, a vulnerabilidade. Queria dizer que não, que lutaria por eles. Mas a noite havia mostrado uma realidade que ela não podia ignorar. Preciso pensar, disse finalmente. Preciso de um tempo para processar tudo isso. Rafael assentiu, mesmo que claramente não quisesse. Quanto tempo? Não sei. Só preciso de espaço agora. Está bem, mas Marina... Sim, eu te amo. E vou esperar o tempo que for necessário. Marina sentiu o coração se partir um pouco mais, porque ela também o amava. Mas às vezes o amor não era suficiente para superar todas as barreiras. Uma semana se passou desde o evento beneficente, e Marina mal conseguia se concentrar em nada. Trabalho, faculdade, estudos, tudo parecia sem sentido quando sua mente estava constantemente voltada para Rafael e para a conversa que teriam que ter. Ele respeitou seu pedido de espaço, mas não completamente. Todos os dias chegavam flores no hotel, sempre acompanhadas de bilhetinhos simples. Pensando em você. Saudades. Te amo. Marina guardava todos os cartões em uma caixa,
como se fossem pequenos tesouros. Juliana estava ficando impaciente com a indecisão da amiga. Marina, você está sendo ridícula, disse numa quinta-feira à tarde, quando se encontraram para almoçar. O homem te ama. Você ama ele. Qual é o problema? Ju, você não estava lá. Não viu como aquelas pessoas me olharam, as coisas que disseram? E daí? Desde quando você se importa com a opinião de pessoas superficiais? Não é sobre eles. É sobre o que isso representa. Sempre vou ser a intrusa, a que não pertence. Como vamos construir um relacionamento assim? Construindo juntos. Marina, você acha que todo relacionamento é fácil? Que não tem obstáculos? Não é só um obstáculo, Ju. É uma diferença fundamental de mundo. Juliana suspirou exasperada. Sabe o que eu acho? Acho que você está com medo. Medo de quê? De ser feliz. De acreditar que merece alguém como o Rafael. As palavras atingiram Marina como um soco. Será que Juliana estava certa? Será que ela estava sabotando a própria felicidade por medo? Não é isso. É sim. Marina, você passa a vida inteira provando que é boa o suficiente. No trabalho, na faculdade, com sua família. E agora aparece um homem que te ama exatamente como você é. E você não consegue acreditar. Marina ficou em silêncio, processando as palavras da amiga. E se der errado? E se der certo? Marina, você nunca vai saber se não tentar. E se terminar mesmo, pelo menos vai saber que lutou pelo que quer. Naquela noite, no hotel, Marina não conseguia parar de pensar na conversa com Juliana. Talvez a amiga estivesse certa. Talvez ela realmente estivesse sabotando a própria felicidade. Às 3 da manhã, quando o movimento do hotel estava mais calmo, ela pegou o celular e digitou uma mensagem para Rafael. Está acordado? A resposta veio em menos de 1 minuto. Sempre. Como você está? Confusa? Saudosa? Com medo? Medo de quê? De não ser suficiente. De você um dia acordar e perceber que merece alguém melhor. O telefone dela tocou imediatamente. Era Rafael. Alô? Marina, preciso que você me escute bem, disse a voz dele carregada de emoção. Você é mais que suficiente. Você é tudo o que eu sempre procurei e nunca pensei que encontraria. Rafael, não, deixa eu terminar. Desde que te conheci, acordo todos os dias querendo ser melhor. Você me inspirou a fazer mais doações para o Instituto, a tratar melhor meus funcionários, a questionar privilégios que sempre considerei naturais. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você me fez lembrar de quem eu era antes de virar só um sobrenome e uma conta bancária, continuou Rafael. Com você eu sou apenas Rafael, o homem que adora cachorros, que tem insônia, que sonhava em ser veterinário. Eu também mudei, admitiu Marina. Você me fez acreditar que posso sonhar maior, que mereço mais do que achava que merecia. Então, por que estamos desperdiçando tempo longe um do outro? Marina respirou fundo. Porque tenho medo de não conseguir viver no seu mundo. Marina, olha para mim. Não pode me ver. Mas imagina que estou aí. Você não precisa viver no meu mundo. Nós vamos construir o nosso mundo. Um mundo onde não importa de onde viemos, mas sim aonde queremos chegar juntos. E sua família? Seus amigos? Seus sócios? Quem me ama de verdade vai te amar também. E quem não conseguir, vai ter que aceitar ou sair da minha vida. É assim que você resolve as coisas? Eliminando quem não concorda? Rafael riu. Marina, você conhece alguém mais teimoso que você? Você, ela respondeu, rindo também, apesar das lágrimas. Exato. Somos perfeitos um para o outro. 2 teimosos apaixonados que não sabem desistir do que querem. Rafael, e se realmente der errado? E se der certo? Marina, eu prefiro tentar e falhar do que passar o resto da vida me perguntando e se. Marina fechou os olhos, sentindo o coração bater forte no peito. Sabia que aquele era o momento da decisão. Podia escolher a segurança da sua vida conhecida, ou podia escolher o risco de construir algo novo com o homem que amava. Marina, ainda está aí? Estou. E então? Então, acho que preciso ver o Beethoven. Deve estar sentindo minha falta. Ela podia ouvir o sorriso na voz dele quando respondeu: todos nós estamos sentindo sua falta. Rafael, sim, eu te amo. De um jeito que me assusta e me completa ao mesmo tempo. Eu também te amo. Mais do que achava que fosse possível amar alguém.
Então vamos tentar. Vamos construir nosso próprio mundo. Tem certeza? Tenho. Mas vamos fazer do nosso jeito. Devagar, respeitando nossos limites, construindo algo sólido. Do jeito que você quiser, pelo tempo que você precisar. E Rafael, sim, da próxima vez que alguém for desrespeitoso comigo, não precisa me defender. Sei me defender sozinha. Eu sei que sabe. Foi uma das primeiras coisas que me atraiu em você. Mas quando amo alguém, protejo. Faz parte de quem eu sou. Então vamos aprender juntos. Você aprende a me deixar lutar minhas próprias batalhas. E eu aprendo a deixar você me apoiar quando precisar. Negócio fechado. Quando Marina desligou o telefone, sentiu uma leveza que não experimentava há dias. Sabia que não seria fácil. Haveria mais eventos como aquele, mais pessoas como Gabriela Mendonça, mais momentos de insegurança e dúvida. Mas também sabia que havia encontrado alguém disposto a lutar ao seu lado. Alguém que a amava, não apesar de suas origens, mas por tudo o que ela era e tudo o que havia conquistado. No dia seguinte, quando Rafael apareceu no hotel com Duque, Mel, Pipoca e Beethoven na coleira, Marina soube que havia tomado a decisão certa. Pensei que você gostaria de um reencontro familiar, disse ele sorrindo. Marina se abaixou e foi imediatamente atacada por 4 línguas babosas e rabos abanando furiosamente. Entre risos e latidos, ela e Rafael se olharam por cima das cabeças peludas. Oi, disse ela. Oi, respondeu ele. Senti saudades. Eu também. Não precisavam de mais palavras. Ali cercados pelos 4 vira-latas resgatados, que representavam tanto sobre quem eles realmente eram, Marina e Rafael sabiam que haviam escolhido lutar pelo amor. O resto, a sociedade, as diferenças, os preconceitos, eles enfrentariam juntos. Um dia de cada vez, um desafio de cada vez, construindo o mundo que queriam habitar. Um mundo onde o amor era mais forte que as convenções sociais, onde a determinação valia mais que berço, onde 2 corações teimosos podiam, sim, vencer todas as probabilidades.